Finalmente chegou o microfone da Fifine, o AM8. Eu não vi nada dizendo aqui que é Ampli Games, não tem nada dizendo aqui, na verdade, só tem lá, ó, AM8, microphone, streaming, recording, só isso. Aqui na caixa você tem dizendo que é USB-C e entrada também XLR, que você tem o logo da Fifine. Você vê que a caixa veio um pouco danificada, amassadinha assim. O produto tá tranquilo. E não vem com nenhum lacre, tá? Tem nenhum lacre, é só você puxar aqui, ele já abre, tá vendo? Tem nenhum lacre. Interessante, todos os outros da Fifine eles tinham um lacre. E aqui não tem nenhuma, assim, foi violado e tal, é usado, não sei o que, não. Não tem nenhuma, assim, parte aqui que pareça que ele tinha um lacre anteriormente e o lacre foi violado. Não, ele parece que vem assim mesmo, tá? Aqui do lado você tem algumas informações que ele é um microfone dinâmico, que tá falando que a voz é detalhada e original, tá falando também que aqui você tem um controle de RGB, você tem um botão de mutar, você tem uma entrada para fone de ouvido, não é isso? Entrada com volume, né, de fone de ouvido, um botão de ganho para o microfone independente, então o ganho do seu monitoramento e do computador é independente do ganho do microfone. E aí você tem também um último sinal aqui que é monitoramento em tempo real, tá? É só isso que vem dizendo aqui. Streaming, recording, só isso que vem dizendo aqui atrás da caixa, tá vendo? Você tem essa... Vamos lá. Quando você abre a caixa... Deixa eu abrir aqui. Aí o que vem? Você vem esse papel aqui, que eu não sei o que é esse troço. Vem o manualzinho, tá? Tudo pra lá. E aqui você tem, ó, a base dele. A base dele de metal, ela vem presa aqui bem, uma forma bem simples, tá? Esse aqui é um isoporzinho preto. Aqui, ó, a base dele de metal. É relativamente pesada. Eu tenho um da Meiono, que a base é mais pesada do que essa, tá? É bem mais pesada, bem feito, na minha opinião. Tá? Aqui dentro da caixa você tem aqui, olha aqui em cima, o cabo, tá? Vamos ver aqui o cabo. Deixa eu ver aqui. Tá, vem com a proteção aqui. O cabo parece ser de boa qualidade, tá? Novamente, não é igual o da Meiono. O da Meiono tem um cabo que, putz, grilo, só aquele cabo deve valer uns 60, 70 reais. Mas é um cabo bom, tá? Com certeza vai dar para usar ele tranquilamente. E aqui você tem o próprio microfone, tá? Vamos tirar ele da caixa aqui. Ó. Vamos lá. Deixa eu me livrar da caixa um pouquinho aqui. E o microfone. Vamos falar um pouquinho sobre ele. Olha só. O microfone em si é leve, tá? O que pesa mais é essa base aqui que é de metal. Tá aqui, ó. Metal. Aqui você tem um corpo que é de plástico. Ó, vê a diferença. Quando eu bato. Então isso dá uma aparência de fragilidade, ser de plástico, tá bom? Os botões aqui estão bem, parece estar bem soltinho assim, entendeu? Tem uma outra aparência também de fragilidade. Aqui você tem os parafusinhos para poder apertar ele na base, tá? Mas do jeito que tá aqui tá legal. Deixa eu ver aqui se eu apertar mais ele. Mesmo apertando ele não fica totalmente preso não, tá? Eu acho que não fica. Acho que mesmo apertando aqui, apertei bastante e não ficou totalmente preso. Mas assim, ele segura, tá vendo? Se eu parar aqui, ó, ele para, tá vendo? Mas eu ainda sinto um pouquinho que ele poderia ficar um pouquinho mais firme. Mas não é algo. Tem uma aparência de fragilidade nesses dois botões do lado aqui. Eu fico com medo porque como essa base é de plástico, de poder, talvez ele tá parafusado no plástico, e se você apertar muito, ele pode espanar o parafuso, entendeu? E aí você vai ficar sem a sua base aí. Olha só. Aqui você tem as duas entradas, tá? Aquela mais fininha, aquela mais grossinha. Se eu não estou enganado, é 5/8 e 3/8. Me corrija aí nos comentários. Eu nunca gravo esses números, mas o importante é que você não precisa de adaptador. Isso aqui é importante, tá? Vamos falar aqui das entradas. Olha só, a gente tem aqui uma entrada XLR. Aqui a gente tem a entrada USB-C. E aqui a entrada de fone de ouvido, tá? Dá para você ver aí tranquilamente. Aqui você tem os dois knobs. Aqui esse é do ganho do microfone, esse é do ganho aqui do fone de ouvido e monitoramento. Aqui um botão também de toque,
que vai ligar o RGB. E aqui atrás, bem escondidinho, bem bonitinho assim, é o botão de mutar, tá? Vamos ver aqui a espuma. Ó, aqui a cápsula dele. Tá? Aqui dentro é metal. E a espuma, olha só. Que legal, olha só. A espuma parece ser muito... Gostei da espuma, hein? Cheirinho ainda de novo aqui, né? Tinta, na verdade. E ela tem uma aparência aveludada, a espuma. É bem legal essa espuma, hein? Bem legal. E com certeza vai impedir aí os space e os bass, hein? Fez um bom trabalho aqui quando eu dei uma soprada. A princípio é isso no microfone. Eu gostei bastante da espuma. O corpo eu não gostei por ser de plástico. E dessas parafusos do lado também não gostei. O botão ele tem uma aparência um pouco de fragilidade aqui. Mas eu gostei dos botões capacitivos aqui de trocar o RGB e o botão aqui atrás, tá? Vamos lá, vamos ver agora, vamos pro que interessa, né? Vamos testar o som desse microfone, tá legal? Vamos lá. Vamos lá, agora eu tô falando diretamente aqui no Fifine, o AM8. Ele tá sem nenhum tipo de filtro, depois eu vou colocar alguns filtros aqui. O volume tá bem alto aqui, tá? Tá bem alto. Tá quase no máximo. Não dá pra gente saber aqui, mas tá quase no máximo. Monitoramento tá bem legal. O que eu posso te dizer já de cara é que a minha voz ela já é grave. E ele dá assim, ele tem uns graves acentuados, tá? Esse microfone que eu tava anteriormente, esse aqui, o da Didi, o VO7U, ele tem um som mais flat. Então, por exemplo, profissionalmente falando, ele é melhor porque você consegue regular. Então, você consegue trabalhar melhor com algo que é mais flat, algo mais simples, tá? Mas sem nenhum tipo de variação. Agora, esse aqui, ele parece ter um pouco mais de grave. E aí, para você regular, talvez seja um pouquinho mais chatinho. Mas no OBS tem equalização. E aí, você pode baixar um filtro de equalização. E aí, você vai ter uma qualidade melhor, tá? Mas eu achei... Até para ouvir música também. Eu estava testando aqui ainda há pouco para ouvir música. E ele tem esse um pouco assim grave mesmo, tá? Não me incomodou, não é algo que me incomodou assim, mas é algo que, por exemplo, precisa de uma equalização, tá? Mas vamos lá. Você já está ouvindo o som dele diretamente, sem nenhum tipo de filtro, sem nenhum tipo, nada, nenhum tipo de edição, nada. Então, você está aqui com RGB, aqui está azul. Ele já liga, ele fica no amarelinho, mas eu estava testando RGB aqui e eu vi um problema nesse botão aqui de troca de RGB, mas vamos lá. Eu vou desligar a minha luz e aí você vai... Acho que já... Mesmo se eu trocar... Peraí, deixa eu ver aqui. Não, dá para ver legal. Aqui já é um azulzinho mais escuro. Eu vou desligar a minha luz. Ele vê, ó, um azulzinho mais escuro, você pode ver pela minha mão. Ó, tô apertando e ele não tá trocando, tá vendo? Isso aqui é o problema nesse aqui, ó. Ó, tá vendo? Ele tem um problema, aparentemente um problema aqui na... Ó, eu tô apertando, tá vendo? Nada, não tá trocando. Deixa eu ver aqui. Nada, eu percebi isso anteriormente aqui também. Eu tava trocando RGB. Depois eu vou dar uma olhada nisso aqui. Mas olha só, tô apertando e ele não tá trocando. Acabei apertando de mutar aqui por acidente. Ó, tá vendo? E ele é só de toque. Interessante. Interessante ver isso aí. Ó, não sei se é a minha unidade ou se... Interessante isso. Agora eu tô apertando com força, também, mas assim não tá indo. Deixa eu dar uma limpada aqui em cima. Aqui, peraí. Deixa eu mutar aqui. Não acredito que seja isso não, porque, por exemplo, de mutar, eu só encosto nele. Olha lá. Ele ficando vermelho, você vê pelo meu dedo aqui embaixo, ó. Então, o de mutar funciona perfeitamente. Agora, ó, agora da RGB trocou. Parece que ele dá uma... Tem que ficar pensando, entendeu? Já não funcionou de novo. Estranho, muito estranho esse RGB. Depois eu vou pesquisar melhor isso aqui. Deixa eu ficar segurando pra ver se ele desliga.
É muito estranho esse RGB. Tirei, apertei. Não tá trocando. Ó, já é um ponto negativo aqui nesse microfone, tá? É bem negativo. Bem negativo mesmo. Vou deixar assim. Ah, agora trocou. Agora tá trocando. Já parou de trocar de novo. É muito estranho. Deixa eu ver se eu consigo desligar. Tô segurando, ó. O dedo tá em cima do botão aqui. Tá tapando tudo. Eu tô apertando com força também. Não tá desligando. Porque você tem que segurar pra ele desligar. Eu não vou ficar perdendo muito tempo com o negócio de RGB dele, não. Depois eu vejo isso aqui com calma, tá? Mas, olha só. Pra você ver. Ó. Complicado, hein? Complicado, hein, Fifine? Complicado. Vamos lá. Vamos lá para a questão de rejeição de ruído. Como eu te falei, está sem nenhum tipo de tratamento. Eu vou falar agora do lado do microfone. E aí você vai perceber essa questão da rejeição de ruído dele. Agora eu estou falando do lado do microfone. Aparentemente, por exemplo, aqui no monitoramento eu não estou ouvindo nada, tá? Tá bem baixo mesmo assim. Atrás do microfone, estou falando agora atrás do microfone. Então agora eu voltei aqui para frente, que ele capta só aqui na frente, é um microfone dinâmico, então ele tem que ter uma rejeição de ruído boa. Aparentemente foi boa, tá? Uma rejeição de ruído muito boa, na minha opinião. E o volume dele está bem alto e mesmo assim ele não está pegando tanto ruído. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uns toques aqui na mesa, porque ele está no meu braço articulado e está na mesa. Deixa eu ver aqui. Normal a princípio, né? Até aqui porque ele vai pegar alguma coisa, mas ele não tem shock mount. Mas por ser dinâmico, acho que ele nem precisa de um shock mount, só normalmente microfone condensador que precisa. Mas acho que com um gate, um filtro, você consegue eliminar isso aí. Vamos fazer o teste do teclado agora aqui. Teste do clique do mouse agora. Boa rejeição, isso sem nenhum tipo de filtro, hein? Foi legal, foi legal. Isso com o braço articulado na mesma mesa aqui que tá o teclado, tudo. Então ele pegou a vibração, ele pegou o barulho do teclado e a vibração também da própria mesa. Então teve uma rejeição boa. Com o gate você vai conseguir tirar isso aí bem tranquilamente, tá? Vamos lá. Qual outra coisa aqui que a gente tem que falar sobre esse microfone? Eu falei do RGB. Ele é um microfone leve, então qualquer braço articulado vai dar conta dele, tá? Esse aqui já é um braço articulado para microfones mais pesados, mas um braço articulado mais simplesinho vai funcionar perfeitamente, tá? Então você não precisa investir rios de dinheiro num braço articulado, pode comprar um mais simples que ele vai segurar esse microfone aí tranquilamente, tá? Você vê que ele fica até um pouco, ele é bonito assim na tela, tá? Agora já encostei, ele já... Ah, meu Deus, Fifine. Agora ele tá no modo pulsar, né? Que ele vai trocando, né? Aí apaga, aí acende outra, apaga e acende outra aí. Legal. Então tem os modos aqui. Então, vou deixar ele trocando assim, que eu não vou ficar mais perdendo meu tempo com essa parte não, que já me estressou um pouquinho. Mas a princípio, rejeição boa. Eu acho ele só bem grave. Questão de monitoramento, eu achei o monitoramento melhor do que o K688 e achei até melhor do que o K658, tá? Então assim, se eu fosse comparar esses três microfones, eu diria que em termos de construção, o K658 ele é bem melhor. Então ele estaria assim, primeiro o K658, depois o AM8 e depois o K688, em termos de construção, tá? Porque o outro, o K658 é todo de metal, então tem uma aparência mais robusta. Em termos de assim, qualidade de áudio, pelo que eu estou ouvindo no monitoramento, se ele não fosse tão grave, mas aí como dá para você equalizar e fazer uma coisa mais bonita, tá? Eu acho que esse aqui, ele tá assim, parelho, se não tá melhor do que o K658, tá? E aí como você tem a vantagem de ter uma entrada XLR,
E eu acho que ele acaba... E ele tem também o RGB. Então ele tem um RGB e ele tem entrada... Ou seja, ele tem o melhor dos dois mundos. Então ele acaba sendo a melhor opção se você for comparar com o K658 ou o K688. Então ele acaba sendo, tipo... Ele foi feito para ser a melhor opção entre esses dois. Ele colocou o que tinha de melhor desses dois nesse microfone aqui. A espuma é perfeita. Tá? Vou fazer até um teste dos P's agora e dos B's. Papepipopu, papepipopu, papepipopu. Falando direto nele, ó. Papepipopu, papepipopu. Uma rejeição muito, muito boa. Levando em consideração que você não vai falar direto assim, você vai falar igual eu tô falando aqui, de lado, tá? Mas muito boa com relação aos P's e os B's. Ele não estoura, tá? Então a espuma é muito boa mesmo, na minha opinião, tá? Então a melhor espuma, sem comparação com a espuma do K688 ou a espuma do K658. A espuma do K688 é muito... é muito ruim. E a espuma do K658 não é tão ruim quanto a do K688, mas é ruim também, tá? Essa daqui é a melhor que eu já vi até hoje, porque ela é veludada e ela também é bem robusta, ela é bem grossa. E ela faz um trabalho excelente nessa parte aí, tá? Vamos lá, o que mais que eu tenho para falar desse microfone? Eu vou ligar os filtros agora, que eu já falei praticamente tudo. Eu vou ligar os filtros e aí a gente vai... Lembrando que os filtros ele está ajustado para o outro microfone que é mais flat, tá? Então, o que eu faria nos filtros aqui na equalização, eu tiraria um pouco dos graves, tá? Eu não vou fazer isso agora, depois quando eu botar o vídeo dos 5 motivos, eu vou com certeza fazer isso, eu vou dar uma ajustada só para esse microfone aqui. Mas deixa eu ligar aqui os filtros, vamos ligar aqui o compressor, vamos ligar aqui equalizador, supressão de ruído, o gate e o limitador. Beleza. Mesmo com o limitador ele acabou passando um pouco ali, ficou estourando um pouco. Eu vou só diminuir um pouco aqui o volume. Tá legal. Tá. Agora tá legal. Ficou legal aqui no OBS. E agora ficou legal. Vamos lá. Agora ele tá com todos os filtros ligados. Lembrando que esse filtro eu coloquei um pouquinho mais de grave, então o microfone já é grave. E aí ele acaba ficando um pouquinho mais grave, mas você vê que a qualidade ficou bem melhor. Então você colocando um filtro bom no OBS, por exemplo, de equalização, aí você consegue diminuir um pouco esse grave dele e dar um hype, tá? Dar uma enfatizada nos mids e talvez nos highs, tá? E eu acho que vai ficar bem melhor. Bem melhor. Mas aí fica a seu critério, porque isso é muito pessoal, depende muito assim, da voz da pessoa e tal. Mas eu acho que ele menos grave ele ficaria melhor. Tá? Ele menos grave ele ficaria melhor. Eu achei também... eu gravei um pouquinho aqui e me ouvi. E eu achei também um pouquinho abafado. Mas eu acho que é por causa dos graves, tá? Eu achei o áudio um pouquinho abafado. Eu vou fazer um teste meio louco aqui. Ver se vai melhorar para você. Olha só, vou tirar... Deixa eu mutar aqui. Beleza, agora eu tirei a espuma. Talvez... Não sei se a questão do grave seria parte de espuma. Mas até ele sem espuma ele fica bonitinho, hein? Só que pega muito mais ruído, pega muito mais coisa também. Essa espuma é muito boa. Espuma é muito boa. Não sei se deu alguma mudança aí na parte de grave. Mas eu tiraria um pouco desse grave dele aí, tá? Mas a princípio é um microfone relativamente bom. O que eu não gostei foram esses 2 apertos aqui do lado, tá? Achei bem vagabundinho mesmo. Então a aparência de que se apertar muito ele vai quebrar, entendeu? Talvez é porque esteja preso no corpo de plástico. Não acredito que tem uma parte de metal aqui por trás. Sinceramente, com a Fi-Fi, eu não acredito. Se tiver algo bem... os botões são, assim... Tem aparência também de frágeis. O corpo de plástico. O botão de RGB que parece brincadeira. A hora funciona, a hora não funciona. Mas são os únicos pontos, assim, específicos que eu não gostei, tá? Fora isso...
eu gostei do áudio, gostei de ouvir música com ele, tá? Claro que merecia uma equalização na parte de música, mas nada que me incomodasse tanto assim. É bem melhor do que o outro ali, é bem mais flat. Vai depender também do fone de ouvido que você está usando. O RGB é bonito quando funciona. Não sei se é a minha unidade, depois se comprar se você comprar você bota aqui nos comentários para mim, dizendo se o teu também veio com o mesmo problema, pra gente saber se é do modelo ou se é simplesmente essa unidade aqui que eu peguei. A princípio, o som tá bem legal, com uma equalização boa ele vai ficar perfeito. Eu gostei do design dele, com o braço articulado preto ele vai ficar bem mais bonito. Então tem uma aparência assim, gamer legal, e também tem uma aparência boa de podcast também. Se bem que para podcast eu desligaria essa luz, tá? Se você fosse aparecer e tal. Mas eu gostei, não fica ruim na câmera, tá? Não tem essa questão dos botões aqui parecer. E essa parte de você poder mutar aqui é uma praticidade gigantesca. E a praticidade de você ter também uma entrada XLR, tá? No futuro eu vou testar ele, porque eu ia me desfazer desse microfone, mas eu vou, a princípio, ficar com ele. Vou continuar testando ele até para poder fazer o vídeo dos 5 motivos para não comprar. Tá? Posso dizer que, assim, tem vários motivos aí, mas eu acho que os motivos para comprar são maiores. Mas depois isso aí a gente vê no outro vídeo. A princípio é isso, tá? Se você quiser adquirir esse microfone, ó, os links estão aqui embaixo. Se você quiser adquirir qualquer um dos microfones que eu mencionei aqui, o K658, o K688 e esse aqui, o AM8, todos os 3 microfones dinâmicos, e ainda ajudar o canal a crescer, ó, o link tá aqui embaixo também, tá? Tem um link de doação também, se você quiser doar pro canal e ajudar aí a gente conseguir comprar outros microfones para poder testar, porque aí eu fico um pouco limitado com questão de orçamento e tal, para comprar microfone para testar, e eu não quero ficar me desfazendo de microfones para poder comprar um outro, tá? Eu quero ter esses microfones aqui para poder comparar um com o outro, tá? Então já me desfiz do K658, do K688, mas eu quero ter eles aqui para poder comparar um com o outro, para poder te dar um feedback melhor e aí te ajudar na escolha dos seus microfones ou do seu microfone, tá? Mas a princípio, esse microfone eu recomendaria, tá? De cara assim, se não quiser esperar um pouquinho mais eu usar ele e tal, mas de cara assim eu gostei do que eu vi. Parece que ele reuniu o melhor dos dois mundos, o melhor do K658 e o melhor do K688. Ele também reuniu, e depois a gente vai falar melhor, ele também reuniu o que os dois têm de ruim, tá? Então ele também conseguiu essa proeza, colocar de ruim o que os dois têm. Mas depois a gente vai falar sobre isso. Espuma maravilhosa. Quer comprar? Os links estão aqui embaixo. Me diz aí o que você achou desse microfone. Vamos conversar. Um abraço.